viram ouviram falar dessa crise e tal, ou sabe de alguma coisa, viram um filme, tem um filme bem famoso, né? Que é o The Big Short, A Grande Aposta. Vocês não viram também? Eu Ninguém viu? mas não olhei ainda. Tá, então vocês vão ficar loucos pra querer ver depois dessa call. Tô pra olhar. Eu olhei 2 vezes esse filme. Eu olhei 2 vezes o filme. Vai ver. Cara, eu acho que eu já vi, mas como eu não me ligava muito nessa questão de. Isso. Eu acho que eu caguei, tá ligado? Sim. Então, eu vi, mas assim, eu já tava um pouco ligado no assunto, eu gostei do filme. Só que o que aconteceu? Quando eu olhei ele a primeira vez, eu olhei ele em inglês. Então, tipo, eu já vi, inglês, eu caguei na época. Mas, tipo, quando eu tava treinando inglês, tá ligado? Então eu botei em inglês sem legenda e aí fui na veia, na raça. Só que, cara, era muito termo financeiro em inglês. Isso. E eu não manjava do bagulho. Eu não consegui entender boa parte. Aí depois, beleza, comecei a estudar mais investimento, aí sabia uns termos, bagulho assim, tal. Fiquei com vontade de ver esse filme. Aí, só que eu tava postergando, não tinha visto, deu. Aí eu lembro eu acho que eu vi alguns stories, alguma coisa assim sobre a crise, porque daí muita gente voltando a algumas outras crises, e aí falando muito da crise subprime. Aí eu comecei a procurar no YouTube. Vamos ver o que é, daí começou a explicar, eu vi um monte de vídeo, aí fui anotando, daí eu fiquei tão pilhado que eu vou anotar tudo isso pra deixar guardado, assim. Aí eu fui anotando todas as explicações e tal, e aí eu fui ver o filme de novo depois. Daí, entendi tudo, assim, muito a fuder. Muito massa. É com Christian Bale, o filme. O cara, eles meio que tiram o estereótipo de um autista, um cara totalmente antissocial e tal, mas bom de número, e ele analisou mais de 1.000 e poucos CDOs lá, que eram uns termos que depois eu vou explicar para vocês. Então, tipo, ele teve um trabalho muito de corno, assim, para ver ele olhava todos os contratos de hipoteca lá, que eram basicamente, tudo se resume à hipoteca, tá? Que é os mortgages lá dos americanos. E daí ele viu que aquele negócio era uma bolha. E, tipo, questão de tempo para estourar e dar uma merda gigantesca. A crise foi no mercado imobiliário. Foi, mercado imobiliário. Tá. Mas daí é isso. Daí, então, vamos lá. O que tem? Daí, tipo, tem alguns termos até que eu anotei, que é importante, que é bem o foco do filme e da crise toda, que são os subprime mortgages, não sei como é que se fala direito, mas é isso, subprime mortgages. Aí tem o collateralized debt obligations e credit default swaps. Tá, esses 3 termos. Os subprime mortgages daí é basicamente as hipotecas. Tipo, o mercado imobiliário deles lá, eles conseguem fazer essas hipotecas que são, tipo, é basicamente um financiamento imobiliário, tá? E aí, o que acontece? Eles, na verdade, eu ainda não vou entrar muito no detalhe, mas eles tinham os prime mortgages, que daí era basicamente para clientes mais qualificados. Tipo, quem conseguisse comprovar uma renda X, quem pudesse pagar X% do valor do imóvel na entrada e tudo mais. Então era um filtro para tentar reduzir inadimplência, esse tipo de coisa, tá? Só que o subprime mortgages daí é uma versão é uma versão under, assim, tipo, é bem... depois a gente vai entrar no detalhe, os caras abriram a porteira, tá ligado? Por ganância, por muita ganância. E eles abriram a porteira e colocaram, tipo, qualquer pessoa pode, basicamente, dos Estados Unidos, qualquer pessoa poderia financiar um imóvel e ter uma casa daí para morar. Esse collateralized debt obligations, ele é basicamente uma caixa. Ele, tipo, pensa numa caixa que tem 3 níveis. Ele vai ter... Até depois eu vou entrar mais no detalhe, assim, mas ele é meio que um agrupador dessas hipotecas aí, tá? E aí, em algumas camadas, ele tem, tipo, os clientes Prime, em outras eles têm os clientes subprime e tudo mais. Então, eles meio que era um fundo, assim, eles meio que uniam várias hipotecas e botavam num pacote ali que eles saíam negociando pela bolsa, assim.
E aí tem esse Credit Default Swap aqui. Basicamente, esse aqui não é tão importante que nem os outros dois. Mas ele é basicamente um seguro de default, assim. Então, tipo, tu paga uma taxa para caso o teu investimento ali nesse CDO aí, nesse pacote de hipotecas, caso os caras começassem a dar default, tipo, o default é simplesmente não pagar mais, aí tu tem um seguro ali que pode te garantir. Aí, tipo, depois eu comecei a pegar nesses documentários, no filme e tal, qual foi o impacto, né, dessa crise. Tipo, ela teve um impacto no mundo todo, foi na economia global, tá? Não foi só nos Estados Unidos. Mas daí, mais especificamente, nos Estados Unidos, ela causou desemprego de 33 milhões de pessoas. Caralho. E, tipo, eles perderam em riqueza trilhões de dólares, assim, incontáveis, basicamente. E um case, assim, mais foda foi daí mostra isso no filme lá, é o Lehman Brothers, que o banco Lehman Brothers, ele quebrou nessa crise, e ele tinha 691 bilhões de dólares em ativos. Mas E aí eles foram que meio os responsáveis por causa do estouro, não foi? cara, eles não Mas o deixaram que... explícito, sabe? Eu acho que não foi com certeza eles também, mas foi meio que no geral, assim, o mercado no geral. Tipo, todos Calma, os bancos. Ariel, só uma pergunta. Essa crise se deu pela questão de estar liberando crédito para todo mundo e a inadimplência estourou? Basicamente, mas vai mais nas próximas etapas aí a gente vai entrar mais no detalhe. Ah, tá. É tipo, no fluxo todo, assim, sabe? Até num caso de uso, tá ligado? Eles meio Sim. que fizeram, foi bem legal. Eu achei um material bem tri, assim. E daí tem bem explicadinho, daí tu vai entender bem, bem de boa, assim, o que aconteceu. E aí, mas o que mais impactou foi o Lehman Brothers. E aí, se tu for ver eu não lembro o nome do cara lá do filme, mas que era o Christian Bale, ele foi em uns 4 bancos, acho, diferentes. E ele criou uma modalidade de investimento também, que era um put de CDO, que é tipo operar vendido, operar contra o Tá mercado ligado. Sim. financeiro, mercado imobiliário. Sim. Foi aí que ele ganhou dinheiro, né? Isso. Ele Ele foi criou contra. essa modalidade. Ninguém tinha esse tipo de investimento e ele foi direto nos bancos, nos RIs dos bancos, com os gerentes, sei lá, os diretores lá dos bancos. E aí ele começava a negociar com os caras, ele dizia que ele queria vender, ele queria apostar, sei lá, 200 milhões de dólares. Ele era um gestor de um fundo, né? Ele queria botar 200 milhões de dólares. Ele foi lá por exemplo, no Merrill Lynch. Aí ele foi lá no Merrill Lynch e disse assim, ó, quero falar com sei lá quem, porque eu quero fazer um put aqui, eu quero fazer uma opção pro mercado financeiro. Mercado financeiro não, imobiliário. E daí botou 200 milhões, assim, de dólares num, aí foi em outro, botou 200 milhões em outro, e aí foi indo, tá ligado? E os caras rindo da cara dele, sabe? Tipo, teve uns que diziam, Tá, mas... aqui no banco, se o senhor quer nos dar dinheiro, a gente não vai negar, tá? Tudo bem, se o senhor quiser fazer e tal. E aí tinha uns que começavam a rir depois que eles saíam, dava risada da cara dele, tá ligado? Só que o cara com o cu na mão também, tá ligado? Porque ele tava ele era gestor, ele tinha milhões de dólares, centenas de milhões de dólares sob a gestão dele, tá ligado? Sim, mas ele informou o fundo que ele ia fazer isso? Então, aí é que tá, ele informou, só que daí, tipo, pedindo compreensão dos cotistas, mas ninguém queria, meu. E aí depois chegou um momento que daí foi foi a gota d'água, eu não sei, tipo, foi até um pouco também foi sorte dele, porque eu não sei como é que ele não foi demitido, porque ele mandou uma carta para os cotistas dizendo que eles estavam proibidos de retirar. Uhum. Ele tava congelando lá e não deixou os caras retirar. E daí, tipo, ele tava por um fio, assim, sabe? Os chefes dele e tal queriam a cabeça dele, sabe? Um monte de coisa. E aí, no que ele mandou o e-mail dizendo que ele tava congelando os saques, começou a disparar e-mail na caixa de entrada dele, assim, os caras dizendo, vou te processar, não sei o que, bababá. Uma loucura. Quero ver, uma loucura. Vou ver Muito certo. foda, muito foda. Imagina, meu, e o cara tem que ter, imagina a cabeça do louco, assim, não devia estar explodindo, sabe?
pra fazer uma operação dessa. O cara tem que com acreditar 1000 muito pilinha, no estudo dele. a gente com 1000 pilinha fica todo cagado, botar dinheiro. Imagina com o dinheiro dos outros, né, cara? Aham. Tá, daí é isso, e teve mais um número, assim, 6 milhões de pessoas perderam suas residências nos Estados Unidos. Tá ligado? Então, tipo, foi um crashzão global, foi muito foda, tipo, muita gente morreu. Até porque no filme tem uma parte que os caras falam que tem 2 gurizão lá, que são gestores independentes, mais ou menos, assim, eles estão meio que empreendendo ali. E aí eles pegam uma conversa, assim, de que tem alguém apostando contra o mercado imobiliário, que é uma bolha, não sei o que, e os caras acreditam e vão atrás, e eles descobrem e eles investem também, então eles ficam ricos também. Mas esses caras tem uma hora que eles falam com um trader lá, eles têm um trader que é meio que um mentor deles. E daí eles falam com um trader lá e eles comemoram, tipo, quando eles fecharam, assim, conseguiram fazer também essas opções e que eles iam ficar ricos e vão comemorar. E daí esse trader fala, ele dá uma mijada, assim, nos caras para eles pararem de comemorar e não sei o que. Daí, porque a gente fez um negócio das nossas vidas e não sei o que. Ele falou assim, não, cara, porque se a gente tiver certo, milhões de pessoas vão ficar desempregadas. Aí ele começou a falar, tu quer um número de verdade, não sei o que. A cada 1% de desemprego aqui nesses estados são, sei lá, 15 mil mortes e tal, um bagulho assim, sabe? Aí os caras, foi uns números foda, às vezes a gente pensa que é só dinheiro, né? Mas não é. Tá, beleza. Daí voltando então, esse foi o impacto da crise toda. Tô tremendo de frio aqui, deixa eu fechar essas coisas aqui. Esfriou pra caralho, né? Tá. Daí, então, tipo, essa crise de crédito reuniu 2 grupos de pessoas, tá? A gente tem basicamente os proprietários e os investidores, divididos nessas 2 personas. Os proprietários eram os caras que iam fazer as hipotecas, né? E adquirir as suas casas próprias. Os investidores lá, então, eles representavam todo o dinheiro lá, que eles vão, sejam os bancos, instituições financeiras e tal, eles vão financiar esse imóvel para esse morador. Aí, tipo, logo, e veio como consequência, assim, tipo, antes disso teve a bolha do .com, né, que também foi outra crise, até depois eu quero estudar mais, também não sei muito no detalhe dessa, mas, tipo, foi um pouco depois da bolha do .com. E aí, o que aconteceu? O Fed lá, que é o Federal, não lembro o quê, não lembro o termo lá, que é o Banco Central, né, dos Estados Unidos, ele tinha reduzido a taxa básica de juros dos Estados Unidos lá para 1% ao ano. E aí, a consequência disso, tipo, ele acabou afastando os investidores, né, em aplicar nos bonds e tudo mais lá do governo, porque tu basicamente não ia vencer nem inflação direito. E, por outro lado, os tomadores de crédito, eles foram incentivados, né, para tomar bastante dívida, porque o custo dela estava muito baixo. Então, isso aí gerou uma abundância de crédito barato. Daí os caras falam que é um crédito fácil, crédito barato, para a empresa se alavancar também é muito bom. Então, os bancos, eles se alavancaram absurdamente. Se alavancaram muito, muito, muito. E tanto que eles tomavam dívida, inclusive, no exterior. Eles pegavam dívida do Japão, dívida da China, de um monte de lugar. Daí tem esse esquema aí do Prime Mortgage, que daí é conectar esses investidores com os proprietários de imóveis pela hipoteca. Como é que funcionava o processo da hipoteca daí? Então, tipo, tinha uma família lá que queria comprar uma casa, eles faziam um pagamento, que era a entrada, tinha um corretor, né, que financiava e tudo mais, que negociava com eles. Então, esse corretor ele estava associado a uma instituição financeira, ou um banco, alguma coisa assim. O corretor ganha a comissão dele pelo negócio, a família ganha a casa, vira proprietário do imóvel, daí tem uma dívida lá que eles vão pagar, né, por X tempo. E aí o que acontecia a jogada? Daí, tipo, pensa que eu tenho uma corretora, sei lá, alguma coisa assim, uma corretora que está vendendo, tô financiando esses imóveis para alguns moradores. Aí vem um banco e o banco compra a hipoteca, a dívida que o cliente tem com essa corretora, o banco compra da corretora. E agora
o proprietário ele deve para o banco, não deve mais para a corretora. Tá? E aí o que acontece? Aquela corretora, aquela financeira ganha um bônus pela venda da hipoteca, então também ganha dinheiro. O corretor ganhou dinheiro, a financeira já ganhou, a corretora já ganhou dinheiro. E aí o banco, com a alavancagem, né? Os bancos estavam totalmente alavancados, então eles compravam um monte de hipoteca, como milhares e milhares de hipotecas. E isso tudo porque também o mercado imobiliário estava crescendo pra caramba. O preço do imóvel sempre subia. A única direção dos imóveis era para cima, o valor do imóvel. Então era um baita negócio para os bancos, né? E aí eles agrupavam esse monte de hipoteca nesses CDOs que eu falei, tá? Que ele é, então, um pacote com diversas hipotecas, com diversos tipos de risco. Essas hipotecas, cada uma, elas eram classificadas por tipo de risco. E daí o principal motivo do banco comprar essas hipotecas era para ter uma renda fixa, recorrente, oriunda desses valores dessas parcelas. Deixa eu ver o que mais. O CDO lá, ele tinha foi dividido em 3 categorias. Então, tipo, pensa que ele tem 3 níveis, assim, que é, sei lá, tipo, pensa numa cascata, tá? Eu vou ter 3 caixas, e aí, o que acontece? Conforme vão vindo os pagamentos das hipotecas, meio que vai pingando essa água nessa primeira caixa, que é a mais de cima, e aí ela vai enchendo, que a primeira caixa são das hipotecas mais seguras, com alto nível de segurança, que é as safe, que eles chamavam. Tá? E aí, como o risco e retorno eles estão diretamente ligados, as mais seguras tinham as menores rentabilidades. Tá? Só que pensa assim, tipo, imagina, a caixa de cima ela está sendo enchida, estão pagando, no que só depois que encher essa caixa segura, que eles vão para a média, tá? Que daí começa a pingar na média. E a última é a arriscada, que é a lá de baixo. Então, se eu tiver alguma inadimplência, os primeiros que vão ser impactados vão ser a caixa lá de baixo, que é a de investimentos mais arriscados, saca? E as de investimentos mais arriscados têm um retorno maior também. É por causa disso. Então, tipo, basicamente, pensa assim, a segura tem uma rentabilidade de 4% ao ano, a média 7% e a arriscada 10%. Tá. Deixa eu ver o que mais. Tá, e daí, só no detalhe, esse Credit Default Swap aí, ele teve esse detalhezinho que ele foi adicionado na camada mais segura também. Então, tipo, pensa que daí eles colocaram esse seguro para default, tipo, caso não, sei lá, fosse tanta inadimplência que algo que na época era impensável para eles, que de repente eles abrem mão de um percentual ainda, de um pouco menos para rentabilizar um pouco menos, mas ter essa segurança. Então eles davam essa possibilidade do cara adicionar um credit default swap nos de maior risco ali. Os menor e médio eles não adicionavam. Depois daí teve aquelas agências de classificação, elas começaram a ranquear os CDOs e tal, fazer selos de qualidade, que ficaram famosos pelos AAA, Triple B. Sim, sim. Então eles classificavam os CDOs com os AAA, Triple B, ou sem o Triple, que daí eu acho que era Double A, Double B também. E inclusive eles podiam... Oi? Os ratings, né? Os ratings. E aí essas fatias, essas caixas podiam ser vendidas separadamente também. Então, tipo, porque tem pessoas com diversos apetites a risco, assim. Então, por exemplo, tinham hedge funds lá, elas são os fundos mais arrojados, eles normalmente investiam nos mais arriscados, sabe? Então, e aí, tipo, tem investidor conservador, ele vai pegar os mais safe. Aí, com essas CDOs aí, essa loucuragem toda, o banco lucrava milhões e milhões, tá? Ele tava lucrando muita grana, e aí conseguia ir quitando a alavancagem dele, e aí também já, às vezes, até se alavancava mais, né? Para aumentar a rentabilidade e tudo mais, então os bancos estavam milionários. Também os investidores também estavam satisfeitos com o lucro, tipo, era um ganha-ganha para todo mundo, sabe?
E daí o que aconteceu? Os investidores, eles pediam mais CDOs, então, tipo, os caras, deu tudo certo, beleza, eu quero mais. E aí os bancos iam nas instituições financeiras para pegar mais CDOs, e aí que as corretoras iam para os seus corretores, para os seus representantes, e os caras começaram a ter dificuldade de encontrar novos compradores. Tá? Então não tinha tanta gente mais querendo imóvel, tanta gente qualificada querendo imóvel, para eles seguirem nesse fluxo de riqueza deles aí que eles estavam dominando tudo, né? Aí teve a belíssima ideia. Aí que a merda começou. O que acontece? Os caras estavam pensando, porque eles tinham uma medida de segurança. Tudo pra dar merda, né? Eles tinham uma medida de segurança que é o seguinte: caso algum cliente, algum morador lá entrasse em default da hipoteca, tipo, declarou que não consegue mais pagar. Aí o que acontecia? A garantia era o imóvel, então eles tomavam o imóvel para cumprir lá, como, né, para os caras cumprirem a dívida, então pegavam o imóvel, e como o mercado imobiliário sempre vai para cima, aí o banco botava à venda o imóvel para daí lucrar, inclusive, mais ainda com a valorização do imóvel. Até aí tudo tranquilo, né? Beleza. Deixa eu ver o que mais. Me perdi aqui. Tá. Aí, daí o que acontece? Como eles tinham essa questão aí, então, essa garantia extra de poder pegar o imóvel, eles se viram com uma possibilidade de ter um pouco mais de risco. E aí... Aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ali, aceitando financiamento. Daí o que aconteceu? Eles começaram a passar a aceitar financiamento das hipotecas sem o pagamento da entrada, o valor de entrada, e sem a necessidade de informar, comprovar renda e nem qualquer outro documento. Parece os refis da parcela nossa. Cara, é um risco totalmente controlável. Parece o Zinad aqui no banco. Os biometria. Vai tu, qualquer um aí. Nenhum. Até é um bagulho tri no filme, que o que acontece? Tem uma cena que é bem emblemática, assim, que daí os agentes da Receita, eles vão lá, que daí pra autuar o cara e dizer pra despejar o cara, sabe? Eles foram numa casa, e aí chegou, atendeu uma casa num bairro legal e tal, assim, casa boa e tal, um padrão médio alto, assim, médio barra alto. Chegou um cara todo fuleiro, um gordão, assim, todo errado, todo mal vestido e tal, fudidão. E aí, não sei o quê, não, mas eu tô pagando meu aluguel e tal, não sei o quê. Então ele tava morando de aluguel ali, tá ligado? Ele não era o dono. E aí isso foi um indício bem forte. E daí o que aconteceu? O agente da Receita, ele falou assim, não, mas o proprietário, o cara que tá financiando esse imóvel, o proprietário desse imóvel, ele não tá pagando mais ele, então eu vou ter que despejar esse imóvel, ele vai, sei lá, tu vai ser despejado, tu vai ter que sair. E o cara falava, não, mas não é justo, eu tô pagando o aluguel para ele. Ou então, aí tu entendeu? O cara, ele financiou o imóvel, ele alugou para alguém, ele pega o dinheiro do aluguel e ele não tava pagando. E aí ele fez uma pergunta pro cara se ele conhecia o fulano de tal, falou um nome. E aí o cara que tava morando no AP, morando de aluguel, ele falou, esse aí é o nome do cachorro do cara. E tipo, ele fez o financiamento com o nome do cachorro, entendeu? Eu não tô brincando. O cachorro como uma laranja. E daí, tipo, isso daí foi bem emblemático, assim, porque... Onde é que tu viu isso? No filme. No filme tem essa cena? Pois sim. eu acabei de marcar aqui pra assistir depois. E daí isso ficou bem emblemático, tá ligado? Teve uma hora que tem um cara do filme também, ele vai numa mas é spoiler aí que eu não lembro mais. Tá. Mas é que não é spoiler, né? O bagulho aconteceu, né? Os seus... Mas é spoiler, no nosso mundo aqui é spoiler. Eu não vou falar. Então deixa quieto. E daí, então, eles começaram a liberar as hipotecas para as famílias e pessoas que não são tão responsáveis e não estão financeiramente estáveis.
Para ser para ser, como é que é, bonzinho, né? Falando isso, né? Sim. Sim. E aí, então, essa nova demanda que é a famosa subprime. Tá? Essa aí é a bolha do subprime. Então, e aí eles basicamente deixaram de negociar os prime, porque quem era prime já estava morando, já estava pagando e estava tudo normal. Mas aí veio a bolha do subprime, porque subprime daí tem muita gente. Tem muita gente. Então, daí o fluxo recomeça, o mesmo fluxo. Ele vai lá, daí a família quer comprar casa, blá, 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 e aí segue tudo naquela mesma toada lá do... Formou uma bolha, né? O É, negócio. exato. Deixa eu ver. Tá. Aí, beleza. Mas, Só o que que eu daí... ia te perguntar? Oi, diga. Isso impactou no mundo inteiro? Sim. Tipo, aqui eu não. Pensa, porque assim, ó, os bancos estavam tão alavancados, eles estavam alavancados com dinheiro do exterior também, tá ligado? Sim, sim, tá, E sim, de pega teve, cara, depois ali em alguns lugares que eu tava vendo, não lembro se era no filme, nos documentários, eles falavam que esse modelo estava sendo replicado em outros lugares também, sabe? Bah. Esse modelo aí de financiamento e tal. Mas daí, tipo, como era no subprime, o problema, tipo, cada um repassava o problema, sabe? Porque o problema chegava assim, ó, a pessoa que não tem condições financeiras de comprar uma casa vai lá e vai comprar uma casa. Uhum. E aí, então, quem tava com o problema é a instituição financeira lá, a corretora, sei lá, a corretora. E aí, o que acontecia? Quando ela vendia para o banco, repassava o problema para o banco. Aí o banco vendia para os investidores e repassava o problema para os investidores. Entendeu? Até, só que o que era isso? Isso era um passo ou repassa ali até a bomba estourar na mão de alguém, entendeu? Aí, como é que começou daí a treta toda? Aí, boa parte dos devedores lá do banco eram subprime, o número de default começou a aumentar. E aí aquelas casas, aquelas pessoas que forneciam renda recorrente para os bancos pararam de fornecer a renda. Então o banco parou, começou a vazar, tipo, não conseguia mais entrar dinheiro por causa dessas recorrências, então, e aumentava o número de default. Só que daí para o banco ainda estava tranquilo, porque o que acontece? Eles iam tomar o imóvel e botar à venda. Então eles pegavam, tomavam o imóvel e botavam à venda. Só que como esse número aí de default começou a aumentar muito, ele foi muito drástico, eles começaram a tomar muito imóvel de pessoas, as pessoas começaram a perder suas casas, então, e aí tinha muito imóvel à venda. E aí Mas, Oi. só, desculpa interromper. Não, fala. No filme ali, o cara que fez o Christian Bale, ele começou a analisar antes de começar a estourar ou já tava estourando ali? Ele Não, foi chegou a... antes. Foi Antes antes. ele já verificou que ia dar merda? Sim, foi antes. Até E que porque senão época do ano que deu esse estouro aí, ô Marião? 2008. Ah, época do ano? Foi, É. acho que em abril. Por aí, abril, maio. Mas será que o dólar baixa é reflexo disso ou era porque o Brasil tava bem mesmo? Dólar, não lembro como é que tava o dólar Cara, o dólar em. mas refletiu na bolsa aqui. Eu não sei, eu não cheguei a ver qual foi o impacto aqui, mas até dá para dar uma Cara, olhada. o dólar em julho de 2008 chegou a bater 1,50, cara. Ah, mas acho que faz sentido. Pois Faz é. sentido. Sim, sim. Mas eu digo, tipo, a bolsa americana cai, o nosso Imagina dólar caiu também. tipo, desvalorizou a FUT, certo? Um monte de gente tirou dinheiro de lá, né? Perdeu Sim. força a moeda mesmo, né? Não Perdeu foi o força, dólar que né? valorizou, o real que É, valorizou. acho que a moeda deles lá perdeu força. Aqui, ó. Olha só. Ah, que foda isso aqui, meu. Olha só. Em junho de 2008, a cotação do EWZ, que é a bolsa em dólar, né? Ela tava 94, tá? Em 6 de junho de 2008. E aí ela atingiu o fundo até novembro de 2008. Ela foi para 29 dólares.
de 90, ó, de novo, de 95 praticamente, 95 dólares para 20. Ah, que ruim de botar aqui o mouse. Mas o Ibov derreteu, eu tava olhando aqui agora. Para 20 e poucos. Tipo, o Ibovespa, ele caiu mais de 50%. Mais de 50%. O De Ibov 95 em para 29 de pra maio 30. tava... Termina aí, ó. Não, falei. O Ibov, final de maio, tá 75 mil e no início de outubro, 40. Caiu 57%. 75 mil. Aham. Caiu Agora 24. chegou a menos 75 mil. Sim. Agora no Sim. fudindo O aqui, Corona, então. né? Sim. É. Mas, com o Corona aqui, o EWZ, né? A Que bolsa em loucura, dólar, cara. ela bateu um fundo maior do que na crise de 2008 também, ó. Ela chegou a 25 dólares. Mas isso que é foda, o cara que. Se o cara deixou parado o mesmo valor em 2008, foi replicado o índice daqui, ia estar com menos no início do ano. Aham. Não, ele Que não ia estar com loucura. menos porque ele não comprou só lá no pico e não comprou só, Não, entendeu? mas eu digo parado. Botou o valor e nunca Sim, mais sim. mexeu. Aham. Não, isso sim. Mas assim, esse que é o ponto. Às vezes o cara pensa que, porque caiu até lá, eu perdi todo esse tempo, sabe? Mas não, tu continua Sim. aportando, tu tá aumentando o teu patrimônio, baixando teu preço médio. Porque daí, tipo, se tu for ver, se tu fizer mais compra na crise do que tu fez quando tava no tempo de valorização lá, na real tu tá aumentando tua posição muito mais aqui, né? Sim. Tipo, acho que daí no final das contas é bom. Na verdade é bom. Se tu Mas isso aí que souber o Bernardo usar, né? falou é foda, meu. Tipo, se tu olhar o Ibov de 2010 a 2016, ele foi caindo. Chegou a cair 45%. Daí, tipo, Sim. quem começou em 2010, o cara passou 5 anos passando fome, Sim. tipo assim. Uhum. Mas mas que nem como é que é aquele lá que o Tojac tá lendo o livro, como é que é o nome do cara mesmo? Porra. Peter Lynch. Peter Lynch, os caras estavam falando, né? O cara que investiu no fundo dele lá, o fundo dele, né, rendeu não sei quantos por cento, assim, mas muita gente perdeu dinheiro, né? Porque foi tirando quando Sim. caía e foi aportando quando subia. Assim, quem Então, deixou quieto lá ganhou dinheiro. ganhou, quem deixou parado ganhou muito dinheiro. Quem fala isso bastante é o Perini. É uma frase muito boa. Que ele diz assim, a trajetória de um fundo não é a trajetória do investidor. Isso. A trajetória de um índice não é a trajetória de um investidor, tá ligado? Porque os caras olham a linha subindo, beleza, olha só quanto valorizou o Alasca. Um exemplo era o do Alasca, do Breda, que ele falava que pouquíssimas pessoas ganharam dinheiro no fundo dele, porque daí todas as pessoas iam na ganância, vendo que estava crescendo, que estava aumentando, o fundo estava rendendo, e aí perdiam todo, tipo, aí, na verdade entrava quando ele estava atingindo um ciclo de baixa, sabe? Sim. Então, isso acontece. E daí, tipo, isso que ele fala, assim, a trajetória do fundo não é a trajetória do investidor. É bem foda. Tá. Mas daí, beleza, voltando. Ele... então, daí, com esses defaults aí, começou a ter um aumento drástico na quantidade de venda de imóveis, e isso acabou gerando uma oferta muito maior do que a demanda imobiliária da época. Então, tipo, o que eles achavam inimaginável estava acontecendo. Os preços dos imóveis lá começaram a despencar, tá ligado? Eles começaram a derreter. Além, então, de não ter a renda recorrente dos proprietários, eles estavam perdendo dinheiro com aqueles imóveis caindo 40%, 50% de valor, tá ligado? Aí o que acontece? Daí tem mais um problema que aparece nisso aí, que quando começam a ver esses preços dos imóveis despencando, os devedores lá das hipotecas, aqueles que ainda continuavam pagando as hipotecas, eles começavam a questionar por que eles estavam pagando aquilo, sabe? Porque aquela hipoteca, digamos que aquela hipoteca que eles fizeram na época estava valendo 300 mil dólares, eles estavam pagando, sendo que agora o imóvel deles valia 100 mil dólares, entendeu? Então eles já não viam mais sentido
continuar pagando as hipotecas, e aí eles abandonaram a dívida, tá ligado? Abandonavam os imóveis e vaza, não vou mais pagar. E daí agora os bancos eles estão numa situação de que eles são donos de milhares de imóveis simplesmente inúteis, porque ninguém compra e ninguém paga as hipotecas. E daí é esse negócio da... Oi? Para tudo. Para tudo. E aí os investidores já vendo que o mercado financeiro já estava... Porra, como eu tô confundindo? O mercado imobiliário estava despencando, eles não queriam mais CDO. Então o banco queria repassar a bomba pro cara e o cara dizia, não, eu não quero essa bomba aí. Daí o banco tentou se desfazer de qualquer jeito, né? Não tinha o que fazer. Eles estavam alavancados em milhões de dólares que eles para adquirir lá os CDOs, não conseguiam mais vender e nem pagar as dívidas. Daí o mercado financeiro realmente congelou e daí as empresas começaram a declarar falência, tá ligado? Uma atrás da outra, assim, um monte de empresa. E aí nisso daí também, até nesse meio termo, a história basicamente acabou aí, tá? Do que eu anotei ali desses esquemas. E basicamente depois até teve um momento no filme lá que os caras começam a notar essa loucura, meio que esses indícios acontecendo, e tem pessoas que tentam comprar de volta aqueles puts dos caras, sabe? Eles começaram a levar fé na teoria do cara. E, o filme é muito a fuder, os caras explicando a teoria de, tipo, como é que funciona os AAA e os BBB, e aí como uma quebra nessa cadeia gera um efeito cascata e, tipo, tudo vai abaixo, assim, sabe? E um clima muito a fuder no filme, os caras fizeram muito legal o negócio. Foi muito bom.